O que você pensa quando a gente fala em suplementação alimentar? Provavelmente relaciona assim, sou atleta, Biane. Suplemento, não é? Para atleta? Pessoas que malham, têm corpo esculpido? Mas isso é um mito, minha gente. Hoje a gente vai conversar com um médico especialista em longevidade, Dr. Paulo Roberto Lima, que vai falar sobre a suplementação alimentar. Você sabe o que é? Tem dúvida? Já manda a pergunta pra gente, 12-3104-1212. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Abi. Mais uma vez, obrigado. Nós que agradecemos. Quando a gente fala de suplementação, doutor, todo mundo acha que pensa, é para atleta, é para jovem, é para gente que treina. Não é isso que as pessoas pensam geralmente, doutor? Geralmente sim. Eles acham que suplementação é feito para aquela pessoa que está num nível muito alto de exercício físico e que precisa de atingir uma super meta dentro do esporte. E não é. E não é isso. Sabia que a gente tem suplementação para recém-nascido, Que legal. a gente tem suplementação para idoso, a gente tem suplementação para as pessoas comuns que querem uma vida melhor. A gente tem suplementação de várias formas. E o que é a suplementação, doutor? É assim, a gente tem que entender que a suplementação, o próprio nome já diz, é suplementar alguma coisa que em certo momento da vida está em déficit. Então, vamos supor, um paciente mais idoso, que já não come tanta comida, né, que já está lá com seus 85 anos, né, já não tem a capacidade gástrica tão grande, mas precisa de nutrientes, precisa de vitaminas, precisa de minerais. Então a gente suplementa, vamos supor, a gente suplementa proteína, o tal do whey protein. A gente pode fazer isso para um idoso e deve, porque o whey protein é um composto, né, de proteína com alto valor biológico numa dose pequenininha. Então a gente consegue suplementar, melhorar a qualidade de vida daquele idoso. Então a gente tem várias formas de suplementar. Uma criança que, de repente, ela não nasceu de parto vaginal, ela nasceu de parto cesárea. Ela tem uma colonização um pouco menor das bactérias positivas, né, em contrapartida daquela que foi pelo parto vaginal. Então a gente pode ofertar para essa criança lactobacilos. Então a gente já sabe, alguns estudos já mostram que crianças de parto cesárea, elas têm tendência a ter um pouco mais de alergia. São crianças que têm um sistema imune um pouco mais fragilizado. Então a gente pode suplementar com probiótico. Olha que legal. Desde cedo, doutor? Desde cedo. Incrível. E aí você evita que ela tenha, de repente, algumas doenças, ou seja mais alérgica, tudo isso a gente consegue evitar. Sim, consegue. A gente consegue evitar doenças respiratórias, doenças de pele, alergias. A gente consegue evitar. A gente modula muito bem essa microbiota, né? A microbiota, na verdade, é o equilíbrio dos probióticos que a gente tem dentro do nosso intestino. Então, quando a gente tem isso bem equilibrado, a gente tem uma primeira infância, né, ou que nós chamamos de 1000 dias, muito bem estabelecidos. E isso é um suplemento. E quais tipos de suplementos existem, doutor? O que são suplementos? É vitamina, probióticos? O que Olha, mais a gente que tem pode vitaminas, minerais, a gente tem a proteína, a gente tem a albumina, creatina. A gente tem hoje uma gama de possibilidades. Para os pacientes que são veganos, hoje a gente tem uma gama de suplementos veganos que não são de origem animal, são de origem vegetal. Então hoje a gente tem uma gama de possibilidades, né? Ômega 3, a gente tem cálcio, a gente tem ferro. Nossa, a gente tem uma possibilidade gigantesca de suplementação. E é muito interessante porque quando a gente fala assim, eu tomo, sei lá, glutamina, creatina, as pessoas falam assim, é só porque para quem pratica exercício. E não, é muito bom para a idade, né, doutor? Sabe uma coisa que as pessoas não conseguem perceber? Elas falam assim, eu tô com falta de energia. Aí querem, às vezes, usar um suplemento para melhorar a energia. Eu sempre falo assim no consultório, vamos fazer um hemograma, vamos dosar uma que a gente chama de hemoglobina, vamos ver como é que está o ferro, vamos ver como é que está a saturação da transferrina e vamos ver como é que está a ferritina. Porque são coisas que tem dentro do nosso corpo que, se não estiver bem ajustado, falta energia. Mas, se começa a querer suplementar, tomar creatina, tomar glutamina, tomar probiótico, tomar aquilo, para melhorar
às vezes, um déficit bem mais importante, o suplemento não é bem-vindo. Inclusive, ele faz mal. Faz mal. Faz. Porque é o excesso. É o excesso e às vezes não é aquilo que o paciente está precisando. Sabe, a pessoa, poxa, eu estou cansado, eu estou muito estressado e às vezes a ferritina está lá embaixo. Então tem que entender que tem alguns compostos que são bem absorvidos no corpo, como o ferro, mas que eles competem com outras coisas. Você quer ver uma coisa, Abi? Olha só que interessante. Sabe aquele café que as pessoas gostam de tomar logo após ter uma alimentação, um almoço? Não é bem-vindo. Não é? Não. Por quê, doutor? Ele compete com ferro. Então, aquele cafezinho que todo mundo gosta, ele é ótimo. E eu também gosto. Ainda mais com um queijinho desse que o Léo acabou de comer. Né, Léo? Foi maravilhoso. O Cris, não poder tomar um cafezinho. Foi maravilhoso. Aí quebrou a vida, pô. Mas não é, na verdade, não é que não possa. É porque se faz isso um hábito e começa a tomar aquele cafezinho, daqui a 15 minutos toma outro cafezinho, daqui a 15 minutos toma outro cafezinho, porque está se sentindo com a energia mais baixa, compete com o ferro. Vai chegar num determinado ponto que essa microbiota não consegue absorver o ferro. Isso acontece muito. Que interessante, doutor. E quando a gente não suplementa, o que mais sofre é o nosso intestino ou não? Quando precisa, tem alguma coisa a ver ou não, doutor? Tudo a ver. Quando a gente está em déficit, né, a gente tem que pensar onde que os alimentos, né, onde que os micronutrientes vão agir. Então eles agem fazendo hormônios, eles agem principalmente na tireoide, agem no eixo que a gente chama de HPA, pessoal, é hipotálamo pituitário adrenal. É onde produz o cortisol. Então, às vezes pessoas ficam muito estressadas porque não tem aminoácido, porque não tem proteína. E a proteína, né, o triptofano, que é um aminoácido que está dentro da proteína, ele é que forma a serotonina. Olha só. Então, as pessoas às vezes ficam mais ansiosas por uma diminuição na produção de serotonina. E sabe aonde que essa serotonina é produzida? No intestino. E o que precisa? De proteína. E se não tiver uma proteína com um aporte bom, ou um intestino bom para ser absorvido, acontece que o paciente começa a procurar um monte de coisas e às vezes o ajuste é intestinal. Gente, intestinal. Isso é incrível. A gente não tem foto de intestino pra gente mostrar aqui? O que a gente tem aqui, doutor? Uma imagem, coloca pra gente. Muito legal. Essa imagem aí, essa imagem da esquerda, ela é uma imagem onde as vilosidades intestinais, elas têm umas tag junctions. É aquelas 3 coisinhas vermelhinhas ali, ó, tudo na esquerda, que juntam essas vilosidades, tá? Ali é o intestino normal. Aquela coisa azul ali, ó, é como se fosse um alimento alergênico. Tá. Aí, a gente prejudica o intestino com excesso de açúcar, excesso de bebida alcoólica, noites mal dormidas, comidas industrializadas, né? Aí o intestino fica daquele outro jeito ali. Aquelas tag junctions, elas se separam. Então, Abi, quando a gente fala que tem uma manutenção de um componente alergênico, é aquilo ali, ó. Aquele componente azul, que é o alimento alergênico para aquela pessoa, passa direto. Então, a mucosa do intestino não tem a seletividade. Então, passa. Sabe o que é isso aí? Síndrome do intestino hiperpermeável. Então, os pacientes, às vezes, ficam tomando antialérgicos, corticoides, e, na verdade, a gente tem que tratar do intestino. Aí começa a faltar nutriente, não porque o paciente não come, às vezes porque não absorve. Essa imagem fecha muito com o que a gente vem conversando ao longo de todos os programas. Como que a seletividade do que a gente consegue absorver e o que a gente consegue eliminar nas fezes é tão importante para a formação de hormônios, para a manutenção da vida e para fazer com que as pessoas tenham uma longevidade saudável. Nossa, doutor, e tudo é muito certinho e tá tudo dentro da gente, principalmente no intestino, que é onde a gente menos se importa. A gente sabe que é ruim. Quem, por exemplo, tem problemas de intestino, eu não vou muito ao banheiro, não sei, é ruim. Quem também tem o contrário, eu tenho alguma coisa estranha, porque eu como, eu já começo a passar mal. Mas a gente não presta atenção como isso detona todo o resto do nosso corpo. Todo o resto. É uma máquina muito perfeita, né? E aqui
aqui eu me sinto muito à vontade, né, para a gente poder falar de Deus, porque é uma máquina que tem um Criador. Não tem como as coisas que a gente vê no dia a dia, elas serem frutos de uma evolução. É muito perfeito. Então, uma coisa desequilibra a outra, sabe? E quando isso acontece, pessoal, aquela parte da direita ali, onde é aquelas tag junctions estão rompidas, ali não adianta suplementar. Não tem o que fazer, doutor. Na verdade, Abi, vai suplementar, o paciente não vai sentir melhora e vai falar, será que esse suplemento é tão bom? Será que esse suplemento que eu comprei, ele não é falso? Não, na verdade, o teu intestino, ele não está apto para poder absorver aquilo ali. Aí fica ruim. Então, a gente tem que tratar, sim, de todos os aspectos. E muita coisa modula isso. E é por isso que é tão importante a gente fazer os exames, ir ao médico para ver que tipo de suplemento, porque é o que você disse, não adianta eu gastar dinheiro comprando um suplemento que pode ser incrível, mas se o meu corpo não está absorvendo, eu vou perder. Eu preciso entender por quê, que é o que o doutor disse, a gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente absorve, não é, doutor? Exato. E é bem isso. Aí veio o princípio da especificidade. Cada paciente tem um estilo, cada paciente vive de um jeito. Né? A gente tem a nossa genética, só que nós temos a epigenética e a nutrigenômica que modificam a genética de acordo com os meus hábitos. Então, suplementar é importante? Sim. Sim. É bom? Sim. Desde que a gente entenda o que está suplementando. Não simplesmente... Porque hoje, né, se você entrar numa loja de produtos naturais... É o que mais tem. É o que mais tem. E as pessoas se perdem. Porque tem tanta possibilidade, aí querem comprar tudo. E, na verdade, a gente precisa fazer pequenos ajustes. Muito bom. Doutor, tem perguntinha de WhatsApp. Vamos lá, Léo. Temos uma perguntinha para o doutor. Vamos lá. Jaqueline Niterói. Boa tarde, Abi, chefe Léo e doutor. Doutor, é necessário suplementação pós-Covid? Obrigado e um abraço. Obrigado, Jaqueline. Beijos para você, Jaque, doutor. E por falar nisso, voltando, nós estamos voltando com esse assunto do Covid, né? Que muita gente já sofreu e ainda tem muita gente ficando doentinho de novo agora. É necessário, doutor? Olha, na verdade, a gente vai falar assim, Jaqueline, obrigado pela pergunta, né? O Covid, ele veio e ele não vai embora, né? Como a gripe, né? Como a gripe. E a gente precisa dessa evolução do vírus para que o nosso sistema de defesa possa combatê-lo, tá? Mas olha só, a gente precisa de ter as defesas para o Covid, não só para o Covid, para tudo, tá, Jaqueline? Então, assim, é claro que o pós-Covid, as pessoas ficam mais fragilizadas. Agora, entenda uma coisa. Imagina um paciente que pegou uma gripe muito forte ou pegou um Covid e está, Abi, exatamente com aquele intestino hiperpermeável, aonde aquelas toxinas passam, os alimentos alergênicos passam e a gente não tem a nossa barreira protetora. Então, dizer que o Covid ele é muito agressivo ou pouco agressivo vai depender muito do estado do paciente. É isso que a medicina integrativa faz. Então, assim, não se baseie só no Covid. Se baseie para você ter uma vida melhor e estar com o teu corpo mais fortalecido para as doenças em geral. Isso é muito importante, né, doutor? Principalmente dos antibióticos que a gente fala tanto, né? Depois que toma um tanto de antibiótico, tem que tomar o probiótico, o pré-biótico, né, doutor? Porque isso faz a diferença para o corpo ir voltando, não é? Faz. Nossa, sabe? Que pergunta legal. E olha só, aquelas tag junctions, elas são destruídas pelo excesso de lácteo, excesso, tá? Excesso de lácteo, excesso de açúcar. O probiótico faz isso também. O antibiótico. Ele também machuca o intestino, só que ele é bom, né? Se está tomando antibiótico é porque tem uma causa específica, mas a gente tem que entender que para cada ciclo de antibiótico, a gente tem que fazer pelo menos de 2 a 3 meses de tratamento intestinal. Com probióticos, com pré-bióticos, com fósforo, com água, a gente precisa. Que incrível. O Leonardo tem uma pergunta, mas ele tá degustando ali, doutor. Eu não tô entendendo. Tá tão bom isso. Ó, tem 2 aqui, ó. Deixa eu pegar outro aqui, ó. Essa é da proteína. Tem 2, ó. Ele tá comendo desde a hora que Maravilha. começou a pauta. Tá muito bom isso aqui, muito bom mesmo, muito gostoso. Doutor, Ainda já vai mais falar um o que mirtilo é. aqui por cima, doutor. Mandou bem, viu, doutor? Fátima de Santo André, minha terra, daqui a pouco eu tô aí, viu? Boa tarde, tenho 70 anos, sou diabética e tenho pressão alta. Posso tomar creatina? É bom? Obrigado, Fátima. Bom, Dona Fátima, 70 anos, diabética, né? Então o corpo já está um pouquinho mais inflamado, né? Será que a creatina para a senhora é essencial ou ela é só
pouquinho do que a gente tem que fazer no macro. No macro. Eu não vejo desvantagem na creatina, tá? Não vejo nenhuma. Minha mãe tem 77 e usa creatina também, tá? Mas de repente a senhora não precisa usar só a creatina. Tem tantos outros produtos que a gente possa associar. Mas é um baita de um produto, é muito bom. Adorei, doutor. Agora conte pra gente o que o Leonardo tá degustando. Então, aqui até. Olha só que legal. Aí, quando a gente fala em suplemento, a gente acha que são aquelas coisas, às vezes, pouco palatáveis, as coisas ruins. E a gente trouxe tipo um mousse. Olha que interessante. Aqui a gente tem o whey protein, que a gente tem mais ou menos de 22 a 25 gramas de proteína por dose. Então, se a gente pensar, para um paciente jovem, adulto, um paciente adulto, é de 0,8 a 1,2 gramas por quilo de peso a proteína. Então, nós temos aqui 22 gramas a 25 gramas. Se a gente pensar em grama proteica, um bife de 100 gramas tem mais ou menos 22 gramas. Então, fala assim, eu comi 3, 4 bifes, eu comi muita proteína. Não, você comeu muito volume, mas proteína às vezes não. Então, se a gente tem que suplementar, por que não deixar as coisas gostosas, né, Leonardo? Então, a gente Boa tem mesmo, aqui, viu? ó, um mousse feito com leite de castanha, o whey protein, e a gente coloca mirtilo e ainda por cima um hortelã. Isso aqui, Abi, pode entrar até como uma sobremesa. Ou pode entrar como um café da manhã. Gente, eu amei. Eu só não gostei de uma coisa, doutor. Eles não me deixaram uma colher pra eu experimentar. Não, mas dá pra Aí. beber, ó. Dá Não pra é? beber. O Léo pode beber. Não, dá pra beber, é gostoso. Dá sim, Não tá é bom. possível, eu quero experimentar. E esse aqui é o quê, doutor? Esse também? Esse é de morango. Ô, doutor, deixa eu fazer uma pergunta. Ele tem Nossa, faça, Léo. tem um alto teor de caloria também, essa preparação, ou não? Ô, Léo, a gente tem o whey protein, que ele é sem carboidrato, né, que tem só proteína, então o índice de caloria é muito baixo. E a gente tem alguns wheys que tem índice de carboidrato mais alto. Então aí a gente tem que prestar atenção, porque pessoas que têm restrição calórica, como agora a dona Fátima, que ela tem diabetes, tem 70 anos, de repente para ela um whey protein sem carboidrato seria o mais indicado. Ótima pergunta, Léo. Então a gente pode brincar com isso. Os mais palatáveis, às vezes, têm uma concentração um pouco maior de carboidrato, aí tem que prestar atenção. E os não palatáveis, na verdade, é aqueles não que eles são ruins, eu só estou diferenciando assim, né? Os que não têm sabor, às vezes eles têm uma concentração de carboidrato mais baixa. Então a gente pode brincar com o quê? Fruta. Uma fruta. A gente coloca Nossa, que fruta. fica incrível. Porque fruta é muito bom. Então, elas têm fibras, elas têm vitaminas, elas têm minerais e elas turbinam o whey protein. Então, é um baita do alimento. Não, e é muito saboroso. Muito saboroso. Eu gosto muito. Doutor. Minha filha adora. Muito Eu bom. faço isso pra ela na parte da manhã, às vezes, antes de ir pro coleginho. Calor, legal. eu bato isso, ela toma, pronto, já tem um aporte proteico dela agora na parte da manhã. Criança. Criança? Criança. Olha só que legal. Olha, que incrível. Alto valor biológico numa unidade pequena. Isso é muito bom. Eu tô mandando ver. Acho que eu entendi porque que o Léo não parou de comer. Não é bom? Bom demais. Valeu. Doutor, muito obrigada. Seja sempre bem-vindo à nossa casa. Sempre muito agradeço. esclarecedor, viu? A família toda já tá indo lá, tá, doutor? Legal, legal. Você de casa aproveita, faz pergunta pro doutor, ele responde tudo no Instagram, faz algumas lives, dá várias respostas pra você, @doutordr.paulorobertolima. E o número da clínica, Clínica Exclusivité, é o 12 99 737 7007. Doutor, ótimo final de semana. Pra você também. Obrigado. Obrigado, ficou muito saboroso. Muito bom, né? Vou experimentar um outro depois.